Beleza, pessoal, boa tarde a todos. Dia 19 de julho de 2021, turmas de primeiro ano agropecuária C e D. Bom, hoje na aula nós iremos trabalhar algumas questões interessantes sobre ligações químicas, tá? Sobre ligações químicas. E aí vamos fazer o compartilhamento da tela aqui com vocês. E aí já vamos meter bronca, né, gurizada? Já vamos meter bronca. Só está aparecendo os nomes ali, isso aí é bom. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Aqui está a nossa tela. Então, na verdade, nós vamos começar aqui a fazer uma apresentação dessa questão da FURG de 2006, né? Então, nós vamos trabalhar hoje questões de aprendizado, revisão e aprofundamento. Tem algumas questões que é para a gente aprender mesmo, né? Que vão nos ajudar a, digamos assim, ter essa matéria mais sólida, né? Vamos revisar coisas que nós já sabemos. Todavia, hoje nós também iremos aprofundar alguns conhecimentos, porque muitas dessas questões são questões que são colocadas lá no terceiro ano ou após o terceiro ano. Então, na verdade, quando vocês forem fazer um concurso, né, um vestibular, um Enem, algo assim, vocês podem ter certeza que uma questão ela não vai trabalhar só sobre o assunto específico, ela trabalha sobre esse assunto específico e trabalha também sobre outras questões, né, sobre questões mais amplas aí, tá? Questões mais amplas. Então, quando eu falo em ligação de compostos, ele não vai colocar somente as ligações dos compostos que você viu, vai aparecer alguma coisa também que você vai ver lá no terceiro ano, por isso que eu trabalho essas questões de aprofundamento com vocês, tá? Então, essa aqui é uma questãozinha que diz o seguinte, a 242 aí da apostila, tá? No finalzinho, me cobre que eu já mando, tá? Para não me esquecer. A água, o sal de cozinha e o butano, aí entre parênteses está escrito assim, principal componente do gás de cozinha são substâncias químicas que utilizamos diariamente para o preparo de alimentos. Claro, né? A água eu uso para preparar a boia, como diz o outro, né? A água eu uso para preparar a nossa comida. O sal de cozinha também. Né? E o butano, que é o gás, eu preciso para aquecer. A não sei que eu faça no fogão a lenha. Muito bem. Estes compostos têm suas estruturas constituídas respectivamente por ligações do tipo. Quais são as ligações que nós temos aqui? O primeiro é iônica, o segundo é iônica, o terceiro é covalente, ou seja, a água. A água é um composto iônico ou é um composto covalente? O sal de cozinha é um composto iônico ou é um composto covalente? E o butano? É iônico ou é covalente? Essa é a questão. Vamos começar pela água. Qual é a fórmula da água, gurizada? Qual é a fórmula da água? H2O. Isso, H2O, exatamente. A água, então, é uma substância composta, né? Ou seja, ela é uma molécula composta que é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Sal de cozinha, qual é a fórmula do sal de cozinha? NaCl. Isto, NaCl, ou seja, o sal de cozinha é composto de um sódio e um cloro. E o butano, talvez alguém saiba, né? Se alguém souber melhor, mas vocês não são obrigados a saber o butano. Qual é a fórmula do butano? Você sabe ou não? Difícil, Eu né? não Porque você sei. não viu. Oi? Alguém sabe? Eu não sei. Não. Tá, o butano é assim, gurizada, é lá da química orgânica, lá do terceiro, tá? Mas é bom saber, o butano, ele tem 4 carbonos, então é C4, e ele tem 10 hidrogênios. Geralmente, se você está trabalhando no primeiro ano só, se eu colocasse isso numa avaliação, eu não ia pedir a fórmula do butano para vocês, tá? Mas lá no Enem, esse 10 vai ficar ruim aqui, mas tudo bem. Mas lá no Enem, ou lá no vestibular, ou lá no concurso, né, que você vai fazer, você tem que saber a fórmula do butano. E você, quando terminar o seu curso técnico aí, você também tem que saber a fórmula do butano, tá? Então, o butano é o principal componente do gás de cozinha. O butano não é o único componente do gás de cozinha, mas ele é o principal componente do gás de cozinha. Tá bueno? Beleza? Tá, mas e aí? Como é que eu sei que ele é covalente ou se ele é iônico? Então, vamos lembrar que os compostos iônicos, eles têm na sua estrutura a presença de metal mais não metal, ou ainda o composto iônico possui na sua estrutura a presença de metal mais hidrogênio. Não é isso? Isso é o iônico.
E no covalente, geralmente, não temos presença do metal. Como regra geral, no covalente, não temos presença do metal. Na verdade, no covalente até tem alguns casos que vão ter a presença do metal, tá bom? Mas eu não vou ficar, né, entrando em preciosidades. Na verdade, a definição de composto iônico e composto covalente é que no composto iônico a diferença de eletronegatividade entre os constituintes é muito grande. E no composto covalente, a diferença de eletronegatividade é bem menor. Alguns compostos covalentes têm uma relativa diferença de eletronegatividade, mas menor que os compostos iônicos, que são os compostos covalentes polares, né? Mas a questão é a seguinte: regra geral, iônico, metal mais não metal, ou metal mais hidrogênio, e covalente, como regra geral, não entra metal. Essa é a maneira mais tranquila de você identificar. Aí eu pergunto, a água é um composto iônico ou a água é um composto covalente? Como é que eu tenho que saber isso? Eu vou lá e olho se é metal, se não é metal. E aí a água é iônico ou é covalente? Covalente. Covalente, correto, porque não temos a presença do metal, porque o hidrogênio não é metal e o oxigênio também não é metal. Então a água é covalente. Já o NaCl é composto pelo Na, que é o sódio. O sódio está na família 1, embaixo do lítio, acima do potássio. E o sódio é, então, portanto, metal ou não metal? Não metal? Vamos olhar lá na tabela? Metal. Vocês têm uma tabelinha aí ou não? Ou puxamos uma aqui? Eu tenho. Tá, eu vou puxar igual enquanto isso, tá? Para dar uma mão para vocês. Ó, vamos ver toda a minha tela aí, tá meio bagunçada, mas não tem problema. Ó, vamos pegar uma tabelinha lá no início do conteúdo, aquela tabela laranja. Quase não é chamativo. Né? Comecei lá do início. Tá bom. Aí, tabela periódica, tá aí ela. E aí o sódio tá onde? Sódio tá aqui, né, gurizada? Ó, o sódio. Então, o sódio é metal. Lembra? Tudo que está aqui nesse lado, tudo que está aqui nesse lado é metal. Tá lembrado? Tudo isso aqui, metal. Aí, isto aqui é não metal, não é isso? Esses branquinhos são semimetais, com exceção de quando tem aquela escadinha, quando não tem nada, você faz aquela escadinha. O que ficar para a esquerda é metal e o que ficar para a direita é não metal. Tá, mas resumindo, pelo que nós vimos, o sódio está bem à esquerda, embaixo do lítio, em cima do potássio, ele é um metal alcalino, né? Então ele é metal, sódio, metal. Ok. Tá, mas aí nós estamos lá adiante na questão primeira, né? Estamos lá na questão primeira. E aí, meu amigo, minha amiga, eu pergunto para você, e aí? E agora, o que eu faço? O que eu faço? Então, a água é covalente. O sal de cozinha, que é NaCl, que já saiu minha anotação aqui, é o quê? Na, metal, e o cloro é? Iônica. É iônica, né? Porque o sódio é metal e o cloro é não metal. É isso? Ok. Mas e aí agora? E o outro? Esse outro carinha aqui. Então, NaCl. Esse outro carinha aqui, o butano, é C4H10. Butano, C4H10. E aí o butano é iônica ou é covalente? Eu acho que é iônica. Olhem na tabela. O carbono é o quê? O carbono está na família 14. Tá? O carbono está em cima do silício. É covalente. É covalente, porque o carbono é não metal. E o hidrogênio, lembrem que apesar de, em algumas tabelas periódicas, ele estar, digamos assim, localizado na família 1, e mesmo o hidrogênio tendo um elétron na camada mais externa, assim como os metais alcalinos, lembra? Ele é metal ou o hidrogênio não é metal? O hidrogênio não é metal. O hidrogênio, ele tem esta característica de metal, mas ele tem várias características de não metais. Então, o hidrogênio ele não tem uma classificação definida.
Mas na hora de fazer uma ligação, ele tem comportamento de não metal. Tanto que a eletronegatividade do hidrogênio é semelhante à eletronegatividade do telúrio e do fósforo. A eletronegatividade ele é 2,1, tá bom? Então, lembrando, a água H2O é uma ligação covalente, o sal de cozinha NaCl, porque o Na é metal e o cloro é não metal, é uma ligação iônica, e o butano tem carbono não metal mais o hidrogênio, que tem comportamento de não metal, também é covalente. Então, a alternativa correta desta questão, a 242, é letra E. Covalente, iônica e covalente. Tá bom? Vamos ter que revisar bem isso aí. Gurizada, eu não sei se vocês já fizeram digamos assim, a impressão de uma tabela periódica, ou se mesmo não tendo impressa, né, vocês estão consultando, já é uma grande coisa, mas é necessário fazer fazer a impressão da tabela periódica, né, em físico. Você tendo ela aí na sua tela, você deve, e eu digo a você que é muito importante fazer a consulta diariamente, tá bom? Eu tenho, inclusive, uma mini tabela aqui, será que está aqui ainda? Deixa eu ver. Eu tenho desde, sei lá, está em algum lugar aqui. Se ela não está aqui, outro dia eu mostro para vocês. Mas eu tenho uma tabelinha que ela é do tamanho de uma carteira de identidade. Ela não está aqui, não. Ela tem o tamanho de uma carteira de identidade, só para você ter uma noção. E aí eu carrego ela comigo. Ela é plasticada, tudo, né? Hoje eu até quase não uso tanto, né? Mas eu usei bastante a tabela periódica aí, né? Mas o cara está num lugar, assim, quer lembrar de um negócio, assim, tipo, vou pegar a tabela para ver qual é que é, né? Tá bom? Então, letra E. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, eu estou à disposição, vocês podem perguntar. E fiquem à vontade para fazer as suas considerações e perguntas que vocês, digamos assim, considerarem necessárias. Tranquilo, não tranquilo, querer perguntar, temos tempo, tá, gurizada? Não estamos apertados de tempo. Fiquem à vontade. Então, nós podemos até fazer uma aula só para tirar dúvida, tá bom? Só para tirar dúvida. E aí, querem perguntar alguma coisa? Oi? Eu não, prof. Tá, beleza. E os demais aí? Todos os demais constituintes desta sala. Eu não. Desta sala remota, né? Também não. Sabe que eu vi um termo agora, tranquilo? Gurizada, vão pensando, enquanto eu vou contando a história aqui, vão pensando se mais alguém tem. E eu vi um termo essa semana bem legal mesmo, sobre os novos modelos de educação, né? Porque alguns dizem assim, lá o pessoal está tendo aula à distância. Não, não é à distância. O nosso caso não é aula à distância. O termo que o pessoal está usando agora é remoto, né? Porque a distância não significa tantos encontros síncronos, né? O que é um encontro síncrono? É esse que nós estamos tendo nesse momento. Quando você assistir esta gravação, né? Se você assistir, se você sentir a necessidade de assistir essa gravação, aí ele não é uma aula, não é considerada uma aula síncrona, né? Agora, uma atividade que eu dou para vocês é uma atividade assíncrona, por exemplo, vocês têm que me entregar tal dia. Mas agora surgiu um novo termo, que é a educação. Olha só, não é a distância. E eu não sei se foi em função da pandemia, o termo era assim, educação presencial digital. Ou seja, você está presente, mas você está presente digitalmente, ou seja, você não está no mesmo espaço físico, mas se ela é uma educação presencial digital, significa que todos os encontros têm que ser o quê? Síncronos ou assíncronos? Se é presencial digital. O que você acha? Todos os encontros têm que ser síncronos, ou seja, ao mesmo tempo. Então, é um modelo que o pessoal tá querendo implantar aí, não sei se vai vingar, se vai ter autorização, né, dos órgãos competentes, mas eu achei bem interessante, né? Por exemplo, você pode assistir aula, né, você tem aula, por exemplo, das 19 até as 22h30, um curso noturno, digamos, e você tem que estar presente às 19 horas até às 22h30, né? E aí o pessoal está chamando isso de educação presencial digital.
que não é muito diferente da nossa aqui, né? Claro que aqui nós temos uma certa, digamos assim, flexibilidade e elasticidade, porque vocês não se matricularam nesta modalidade, né? Então, avaliações de presença, de participação, não é simplesmente estar presente de maneira síncrona neste momento, né? Tá? Assistir um vídeo, fazer uma atividade, né? Eu vi que o pessoal assistiu alguns vídeos já, tem alguns que não, outros já foram bem assistidos, não sei se foram por vocês, mas nós tivemos algumas visualizações já ali nos vídeos anteriores, tá, pessoal? Mas vamos para a próxima questão. Agora nós temos a 243, que também é da FURG lá. Abaixo são apresentados 4 elementos químicos e seus respectivos números atômicos, tá? Então nós temos o elemento 1, que é o sódio, o elemento 2, que é o enxofre, o elemento 3, que é o alumínio, o elemento 4, que é o nitrogênio, e ele diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo. A ligação entre o composto 1 e o composto 2 será iônica. A ligação entre o 4 e o 4 será metálica. A ligação entre o 3 e o 3 será metálica. E a ligação entre o 1 e o 4 será covalente. Quando ele diz 3 e 3, significa que é um alumínio ligado a outro alumínio. Quando ele fala 4 e 4, ele está dizendo que é um nitrogênio ligado a outro nitrogênio. Essa aqui, pessoal, eu vou dar 3 minutinhos para que vocês tentem fazer aí na casa de vocês. Pode ser? O que vocês acham da ideia? Pode ser. Tá, para fazer tem que consultar a tabela periódica e tem que lembrar o que é metal e o que é não metal, ok? Essa questão é exatamente igual à anterior, tá bom? Não é igual, mas é o mesmo conhecimento que você vai adquirir aqui. Tá, vou dar um ESC aqui, vou só deixar o microfone mudo e já maximizo aqui o nosso slide.
E aí, gurizada, tranquilo, então? Mãos à obra? Eu já fiz, professor. Eu também já fiz. Tá, beleza. Vamos fazer assim, para mim não... Quando o primeiro, o segundo aí terminar, vocês podem me avisando as próximas, tá? Vamos combinar assim, o que vocês acham? Pode ser. Claro que alguém ainda vai estar fazendo, né? Mas aí vai no embalo depois, tá? Não tem perigo. Vamos ver o seguinte agora, ó. Não sei por que esse cara... deve ser de gremista esse programa aqui. Nada contra gremista, né? Mas eu quero caneta vermelha, ele só fica com caneta azul, tem que mudar toda hora. E aí azul escrito no azul não dá, né? Não dá para ver. Tá, mas vamos lá. Então é o seguinte, o sódio, ó, não precisa nem montar, tá? Se tu não quiser montar a fórmula, não precisa, ó. Sódio é metal, tá? Vou botar um M aqui, ó. Sódio é metal, porque está na família 1. Enxofre é não metal. Então, vou botar um NM, de não metal. O alumínio é metal. Beleza. E o nitrogênio é não metal. Então, ok. Tu tem metal, o 1, tu tem não metal no 2, tu tem metal no 3, tu tem não metal no 4. Então, beleza. A ligação entre 1 e 2 será iônica? Correto. Por que é correto dizer que a ligação entre 1 e 2 será iônica? Porque o 1 é metal e o 2 é não metal. E metal mais não metal dá iônica. Tá? Beleza. A ligação entre o 4 e o 4 será metálica? Não, negativo. 4 é não metal. E não metal ligado a outro não metal não pode ser iônica. Não pode ser metálica, perdão. Né? Que metálica é metal mais metal, lembra? Número 3. A ligação entre o 3 e o 3 será metálica. Perfeito, correto, positivo. Porque alumínio unido a outro alumínio, nós temos a ligação metálica. Ok. Número 4. A ligação entre 1 e o 4 será covalente. Correto ou incorreto? Incorreto. Incorreto. Porque o 1, metal, ligado ao 4, não metal, deve ser iônica e não covalente. Então, está incorreta. Opa, o que houve aqui? Está incorreta a número 4. Voltou tudo. Aqui. Então, incorreta a número 4. Beleza. Então, ficamos 1 e 3. Então, letra A seria a resposta. Ok. Muito bem, meus amiguinhos. Vamos para a próxima, então? Alguma dúvida nesta questão? Ok? Então tá. Vamos para 244. Os fungos, bactérias e insetos que atacam as plantas não podem viver em um meio alcalino, ou seja, um meio básico. Por isso, as árvores das praças são pintadas com determinada substância, pouco solúvel em água, evitando-se o ataque de uma grande quantidade de pragas terrestres que não conseguem escalar o tronco. Esta substância pode ser... Bom, só que é um conhecimento prático, né? O que passam nas árvores aí, gurizada? Vocês já viram o que passa? Aquele negócio branco lá que passa nas árvores. Eu, particularmente, não sou muito fã de passar nas árvores. Oi? Eu já vi passar em cálcio. Isso, é cálcio. Mas que tipo de cálcio é? É carbonato, é cloreto, é cal, né, gurizada? O que passa ali é cal. Na verdade, eu não sou muito fã, mas e cal é o quê? O que é cal? Cal é hidróxido de cálcio, tá? Então é a letra C. Mas assim, eu particularmente não sou muito fã de passar nas árvores. Dizem alguns aí que não é bom pintar, né? Agora, passar, por exemplo, em palanque de cerca, o pessoal usa bastante, né? Interior aí. É que sim, o meio alcalino evita a subida, né, de alguns, mas aí tu não pode passar muita cal, porque tu evita da árvore. Não é bem esse o termo, né, porque eu não sou biólogo, mas impede a árvore de respirar, né?
Então, basicamente, ele meio que isola aquela parte da casca. Mas ele ajuda, assim, ele ajuda alguns, digamos assim, patógenos a não subir, a não prejudicar a árvore, né? Muito bem. Então, é um conhecimento interessante. O hidróxido de cálcio é o que a gente conhece por cal hidratada. Nós vamos ver no capítulo de funções inorgânicas, ou seja, no capítulo onde nós trabalhamos ácidos, bases, sais e óxidos, que existem dois tipos de cal. A cal virgem, que é o óxido de cálcio, que seria o CaO, e temos também a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, né? Que é o CaOH2, tá? Aqui, como é um slide, esse 2 ele veio grande, ó, mas nas fórmulas, né, quando tem 2, assim, ele deve ser subscrito. Esse 4 aqui também, ó, tudo tem que ser pequenininho, tem que ser um quatrinho assim, ó, pequenininho, tá? Esse 3 aqui também não pode ser um 3 grande, ele é um 3 assim, tá? Quer dizer que tem três oxigênios aí, né? Tá bom? Vamos agora para o 2, 4, 5. Tá? Aqui também, ó, a L3+, ó, só para deixar claro, o AL3+, o 3 tem que ser aqui em cima, ó. Lá na apostila tá certinho, só que aqui, como eu copiei aqui no slide, ele não trouxe a configuração. Tá? A L2O3 também, ó, é 2 alumínios e 3 oxigênios. Mas a questão é o seguinte, eu vou deixar essa aqui para vocês tentarem fazer também, para que nós tenhamos que descobrir, né, para que nós consigamos descobrir a alternativa correta. Em relação ao alumínio, é correto afirmar que... Ele vai fazer várias afirmações sobre o alumínio, e aí depois que ele fizer essas várias afirmações sobre o alumínio, aí nós veremos qual que é a correta. Tá bom? Vou mutar de novo aqui e já maximizo a nossa imagem, vocês comecem a fazer, e quando um ou dois aí terminar, eu corrijo, tá bom?
Prof. Feito? Eu já fiz. Tá, vamos começar então. Beleza, então, né, gurizada? Vamos resolver essa aqui em conjunto. Então, diz o seguinte, né? No mercado da reciclagem do lixo no Brasil, responsável pela sobrevivência de uma legião de catadores vítimas da exclusão social, o alumínio é um dos materiais mais valorizados. A reciclagem desse metal representa a economia de enorme quantidade de energia que seria consumida se o processo de obtenção fosse a partir do minério. Esse textinho inicial aqui é bem legal. Inclusive, agora esse ano, por falta de alumínio, muita coisa deixou de ser produzida. Não sei se você ficou sabendo, né? Parou muita coisa, e inclusive a reciclagem, né? Ela estava muito disputada. Só não aumentou muito o preço, né? Eu acho que o quilo do alumínio acho que era 6 e pouco, e continuou 6 e pouco, assim, não ficou mais caro, não. Tá? Mas é o seguinte, então a relação alumínio, o que é correto afirmar? Na reação de redução para a obtenção do metal, cada átomo perde 3 elétrons. Tá, eu não falei ainda em redução, mas é assim, ó. Tu tem dois tipos de alumínio. Tem o alumínio zero, que é o alumínio que tem 13 prótons e 13 elétrons, e tu tem o alumínio mais 3, porque como o alumínio está na família 13, ele tem 3 elétrons na camada mais externa, né? Oi? Não sei se alguém falou aí ó, aqui em casa. Acho que não foi aqui. Então, se ele está na família 13, ele vai perder 3 elétrons. Então, ele vai ficar mais 3, tá? Então, a reação de redução para a obtenção do metal, cada átomo recebe 13. Ou seja, se ele é mais 13 e vai para 0, ele recebe, não perde. Letra B. O seu cátion, Al mais 3, possui um total de 10 elétrons distribuídos na eletrosfera. O que você acha dessa afirmativa? Eu acho que não. Tá, vamos pensar então. Alumínio. Vou tentar usar a nossa filmadora aqui. Cadê ela? Será que eu liguei ela hoje? Não, não liguei. Vamos ver se achou uma ponta ali. Nossa outra filmadora, a guerreira aquela, sabe? Aquela que a gente usa seguido para usar o papel. Vamos ter que usar o papel aqui um pouquinho. Aí vocês me dizem se por acaso vocês estão visualizando o papel. Ele está dizendo que o cátion possui um total de 10 elétrons, tá? Vamos ver isso. Então, ele está dizendo que o cara perde 3 e fica com 10. Tá, apareceu. Agora vamos ter que ligar a luz. Vamos ligar a luz. Não podemos ficar com a visualização ruim. Então, ligando a luz. Agora ligando a luz. Liguei. Tá. Vamos ver aqui como é que tá. Eu só não entendi. Travou o negócio? Vocês não estão vendo a minha mão aí, né? Não, senhor. Eu estou mexendo ela e nada dela. Acho que travou. Vamos de novo. Tá, agora eu desliguei. Vou ligar e ligar de novo. Ah, tá. Já sei por quê. Eu tenho que ligar a câmera, né? Tem que ligar a câmera. Tá, agora sim. Beleza. Eu estava querendo milagre, né? Eu estava querendo que ela mostrasse sem ligar. Então, pessoal, seguinte, ele está dizendo que o alumínio 3+, que é o alumínio que perde 3 elétrons, ele tem 10 elétrons na eletrosfera. Então, vamos rabiscar. O alumínio está na família 13. Então, vamos lá. Alumínio. Aqui. Alumínio.
Então, o alumínio está na família 13. E ele é 13, né? Então, o alumínio, ele tem 13 prótons. E ele tem, como é que está? Normal? Aí não está espelhado, né? 13 elétrons. Está normalzinho ali? A imagem. Sim, tá normal, senhor. Tá. Você tem que me dizer, porque eu aqui, para mim, fica sempre espelhado, tá? Então, vocês têm que me dar uma mão aí, porque senão eu não vejo como é que vocês estão vendo. Então, ele tem, independente de estar espelhado para vocês ou não, para mim está sempre espelhado. Então, assim, ó, o alumínio, só para vocês terem uma ideia como é que fica para mim, ó, eu vou fazer a apresentação. Tá? Eu enxergo assim, ó. Assim que eu enxergo, quer ver? Agora tá espelhado, né? Pra mim, não. Pra mim também não. Não. Que legal. Não. Não? Que coisa. Bem doida essa câmera. Tá. Mas para ficar em tela cheia é melhor assim, né? Sem apresentar, né? Ah, não, mas tem que apresentar, porque. Peraí, só um pouquinho. Vamos botar de novo. Não tá espelhado? O que o senhor apresentou tava. O da folha que o senhor está escrevendo, não. Ah, tá. Isso que eu tô. Ó, na apresentação fica, né? Para mim fica sempre assim, sabe? Independente de tá para vocês ou não. Tá, mas tranquilo. Então, basicamente, vocês estão vendo a minha câmera, né? É isto? Cadê? Eu sim. Tá. Então, pessoal, é o seguinte. Agora, vamos tentar botar ela maiorzinha. Então, assim, vocês têm, então, 13 prótons e 13 elétrons. Isso o alumínio neutro. Só que ele está falando no Al mais 3 ou 3 mais. O que é o Al mais 3 ou 3 mais? O Al mais 3 ou 3 mais é aquele que perdeu 3 elétrons, tá? Então ele tinha 13 e perdeu 3. Então, olha só, tu tinha 13 prótons e 3 elétrons. Então, no neutro. Aí o Al mais 3, ele vai continuar com 13 prótons, porque o número de prótons a gente não perde, não ganha, né? O número de prótons ele é constante. E como você perdeu 3 elétrons e você tinha 13, agora você vai ficar com 10 elétrons. Então, sim, está correto. O alumínio mais 3, na sua eletrosfera, tem 10 elétrons. Se fosse o alumínio neutro, ou seja, o alumínio zero, na eletrosfera ele teria 13, mas como ele perdeu 3, o Al3+, ele tem 13 prótons e 10 elétrons. Então, nós ficamos lá com a letra B, se eu não me engano, né? É isso? Vamos ver Sim, se era a letra letra B. Letra B de Brasil, né, gurizada? Brasil, zil. Tá bom? Então tá aí ele, ó. Seu cátion Al3+, possui um total de 10 elétrons distribuídos na eletrosfera. Muito bem. Tá? Nem vamos ler o resto. Vamos adiante, vamos para o 246. O que diz o 246? O alumínio utilizado em esquadrias, a água que bebemos e o O2 e o do ar que respiramos são, respectivamente, constituídos por... Você vê, a mesma questão, de novo, daquela primeira que nós fizemos. Ó, só mudou ali os exemplos. Que tipo de ligação tem o alumínio utilizado em esquadria? O que é esquadria, hein, gurizada? O que é esquadria? Então, o alumínio de esquadria vai ser como? Vou escrever aqui, ó. Vai ser o Al0, né? Estou enxergando ali um pouquinho menor na câmera, mas dá para ver ali que eu escrevi Al0, né? Ou não? Sim. Já. Água que bebemos, H2O. E O2 do ar que respiramos, é O2. Que tipo de ligação tem no alumínio? O alumínio que está ligado no alumínio é o quê? Ligação metálica. Porque alumínio, que é metal,
e que estará ligado com outro alumínio que também é metal é ligação metálica. H2O, que tipo de ligação é H2O, meu amigo e minha amiga? Tu sabe? Você sabe. Que tipo de ligação é H2O? Hidrogênio não é metal, né? Oxigênio é um não metal, não tem presença de metal. Ó, se for metal, oi? Covalente. Covalente, correto. Por que covalente? Não tem presença de metal. Ó, pessoal, para ser metálica, metal ligado a outro metal. Para ser iônica, ou é metal ligado a um não metal, ou um metal ligado a um hidrogênio. E para ser covalente, é só lembrar que não haverá a presença de metal. Tá bom? Esta é a regra geral. E essa aqui também covalente. Só que a diferença, e nós já vimos, H2O é covalente polar, lembra? Átomos com diferentes eletronegatividades, e o A2 covalente apolar, porque você tem átomos com iguais eletronegatividades. Está muito pequeno ali o Al, o H2O e o O2 ou não? Muito pequenininho? Não, pra mim não. Dá mais ou Dá menos pra para chegar ver, de com boa. esforcinho dá. Tá, ok. Então, metálica, alumínio, porque alumínio ligado a alumínio. Água, H2O, covalente polar. Por que é covalente polar? Porque é o H ligado ao O, são dois átomos diferentes e, consequentemente, salvo alguns casos específicos, se os átomos são diferentes, há de se concluir que as eletronegatividades também são diferentes, com exceção de alguns casos, que é o caso do hidrogênio ligado no fósforo, ligado no telúrio. E o O2, dois átomos iguais, sim. Aí dá para dizer, sem sombra de dúvida, se os átomos são iguais, as eletronegatividades são iguais. Então, metálica, covalente polar e covalente apolar. Novamente, ficamos com a letra A. Que letra vai ficar de resposta aí, agora? B, né? É B? O senhor não está apresentando. É, senhor, não tá aparecendo para nós. Ah, não me diz isso. Bom. Ai, ai, ai. Que assim, daí, claro que vai ficar grande ali. Tá, eu vou. E tava bem tortinha aqui ainda, né? Agora eu vou apresentar, então. Vamos ver. É um problema isso aqui. Eu às vezes apresento, às vezes não apresento, e aí me esqueço que mudei. Tá, agora estamos apresentando, então. Ou não? Agora sim. Tá. Sim, agora sim. E aí? Então, ó. Alumínio, metálica. H2O, que é a água, covalente polar. E O2, covalente apolar. Não é isto, meu amigo e minha amiga? Então, aqui está ele. Né? Aqui está ele. Muito bem, né, meu queridinho? Vamos para 247, então. Olha aí, ó. E essa aí eu vou deixar para te fazer. 2 minutinhos. Só 2 minutinhos. Para te fazer essa aí. Eu vou ressuscitar meu violão. Vou estar afinado. Enquanto isso. Né? Coitado, puro pó.
Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grite junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Vamos lá, então. O que ele diz assim? Um sólido incolor funde-se abaixo de 150. Tu lembra do sal de cozinha? O sal de cozinha, qual era a temperatura de fusão dele? Mais de 800. Ah, não, é o sal de cozinha. Ele se dissolve na água a temperatura ambiente. Se tu botar na água, ele vai se dissolver. E produz uma solução que não conduz eletricidade. Se não conduz eletricidade, não pode ser composto iônico, porque composto iônico conduz eletricidade. Quem que tu acha que pode ser? Glicose? Glicose, correto. Porque a glicose, ela não é sacarose, né? O açúcar que nós temos em casa é a sacarose, que é o C12H22O11. Todavia, a glicose é, digamos assim, não é parente, mas é filha da sacarose, porque a sacarose é um disacarídeo. Quando a sacarose é colocada em água, ela tem a tendência de sofrer, né, a hidrólise se transformando em glicose e frutose. E a glicose, sim, ela é solúvel em água, correto, é a glicose. O propano não é, porque o propano também é um dos constituintes lá do gás de cozinha em menor quantidade, então ele não é solúvel em água. Esses gases tudo que termina em propano, butano, pentano, todos esses caras aí, eles vêm do petróleo, tá? Eles vêm do petróleo. E o dióxido, o óxido de silício, que é o SiO2, para quem não sabe, é um dos principais constituintes da areia. E o óxido de silício é utilizado na fabricação do vidro. O ponto de fusão dele é bem grande. E o sódio metálico é um metal, ele não é solúvel em água, mas ele reage com a água explosivamente. Então é a glicose. Vamos ver o 248 aqui. Esse é bom. A coluna da esquerda abaixo, né, apresenta 4 tipos de substâncias. Não é da esquerda, está abaixo, né? Tudo bem. 4 tipos de substâncias sólidas. A da direita, 5 exemplos. Ou seja, tem que relacionar uma com a outra. Associa, é que na questão original uma estava na esquerda, a outra estava na direita, né? Associa adequadamente todos os itens da coluna da direita aos da esquerda. Então, tem alguma que vai ser metálica aí, será? Fluoreto de sódio. Quem é que vai no fluoreto de sódio? Você sabe? É o sódio e o flúor. É um átomo de sódio, o Na, e um átomo de flúor, o F. Vai anotando ali. A sílica é silício com oxigênio ali, né? É o SiO2. Glicose, tu já viu na questão anterior. Vou voltar para te ver a glicose. C6H12O6 a glicose. Tá? Cromo é um metal, é Cr. E grafite é basicamente só carbono. Tá? Então vamos dar dois. Esse aqui merece 2 minutos para fazer. Aí tu me avisa quando os primeiros terminarem aí, tá bom?
Tá, professor? Beleza. Vamos meter bronca então, né, gurizada? Ó. Aqui tá ela. Vamos. Ah, não. Não é desde o início, não. Ai, ai, ai. Não é PowerPoint esse meu programa aqui, cara. Eu não tenho Windows. E aí eu uso um semelhante aqui. Eu tô aprendendo a mexer com ele. É o tal do Presentations. Ó, aí tá ele então, né? A coluna, então, primeiro, metálica. Qual que vai ser metálica? O que vocês acham? Tem metálica Grafite. aí ou não? Grafite? Tá, o grafite é formado de carbono. E aí, o carbono é? Olhem lá na tabela. Carbono metal ou não metal? Grafite é carbono. C. Cromo Não é metal. Cr. Tá? O cromo, se vocês olharem, ele é número 24. Tem o cálcio, que é 20, o cromo 21, titânio 22, vanádio 23 e cromo 24. A glicose é C6, H12, O6, não é isso? Correto? Tá, então nós já matamos a charada aqui, ó. Metálico é o cromo. Tá, então tá aqui o 1, ó. Então, 1 é o penúltimo. Se 1 é o penúltimo, ó, como é que a gente faz questão, ó? 1 é o penúltimo, temos certeza? Temos que ele é metal, ó. Morreu. E, meu amiguinho, morreu também, ó. Já matei 3. Não é nem A, nem E, nem B. É assim que eu faço questão de vestibular, de Enem, do que for. De concurso. Tá? Mas a pergunta é: a primeira é 2 ou a primeira é 3? Ou seja, a primeira é iônica ou a primeira é molecular? Fluoreto de sódio, eu falei para ti que é NaF. E aí? Sódio é metal. E o flúor é metal ou não metal? Não metal. Não metal. E aí, se o flúor é não metal, como é que fica aí, gurizada? Fluoreto de sódio é iônica. Então é 2. Então começa com 2. E o penúltimo é 1. Então não tem, já matou. Então não precisa nem fazer o resto, né? Mas vamos fazer. A sílica é o quê? É covalente, né? E tem uma diferença entre covalente e molecular, tá? A glicose é molecular. A sílica, o covalente é um composto que tem ligação covalente, mas não forma molécula. E a glicose é um exemplo de composto que tem ligação covalente e forma molécula, ou seja, ela tem a molécula que é C6H12O6, né? C6H12O6, e tem as ligações covalentes dentro dessa molécula. Já a sílica não, é um grande agregado, né? E o grafite também, né? Vai ser essa covalente, tá? Então, mas aí matamos, né? Ficamos com a letra C, é isso? Que começa com 2. Tá. Vamos ver mais um? Vamos ver só mais um. Olha aí, ó. Nas ligações CO2, CaO, C e CSF, os tipos de ligações químicas predominantes são. Isso aí tu vai saber também. Tu vê que é tudo a mesma questão, tá? CO2 é o quê? Que tipo de ligação tem ali? Ó, CO2. Tem metal no CO2 ou não? Não. Não, né? Então, covalente. CaO. Cálcio está na família 2. O cálcio é um metal alcalino terroso.
E o oxigênio está na família 16, é um calcogênio não metal. Então, CaO, que é a cal virgem, inclusive, se quiser anotar ali, CaO, cal virgem. Cálcio, metal, oxigênio, não metal. Então, ligação iônica. Ó, já matou. Que letra que vai ser? A. Letra A, porque é primeiro covalente e depois iônica. É isso? O C é covalente de novo e o CSF é iônica de novo. Porque o CSF, o que é o CS? O CS é o césio. E o césio está na família 1, em cima do frâncio e embaixo do rubídio. Família 1, metal alcalino. E o flúor é um elemento da família 17, ele está em cima do cloro. Então, ele é um halogênio. Então, nós temos aqui a letra A. É isto? Covalente, CO2, iônica, CaO, covalente, o carbono, iônica, o CSF. Tá? Então, tá aí, letra A, 249. Tem mais aí, né? Mas nós podemos deixar para amanhã, então, né, gurizada? Tá? Podemos deixar para amanhã para não ficar muito pesado aí para vocês. Tá? Amanhã a gente vai resolver mais um pouquinho. Vamos resolver mais um pouquinho de questões de ligações químicas. E aí a gente pode também fazer uma revisão não só de ligações químicas. Podemos fazer uma revisão de ligações químicas, de tabela periódica, de modelos atômicos, de separação de misturas, de todos os assuntos que vocês tiverem dificuldade ou curiosidade em aprofundar ou ainda em interesse, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e show de bola, né, gurizada? Até amanhã, nesse mesmo horário, o nosso encontro. Abração, vou encerrar a gravação aqui, tá? Feito, senhor. Então tá, senhor. Até amanhã. Tchau, senhor. Deus esteja com vocês aí, tá? Se cuide para a gente ficar tudo bem aí, né? Poder se encontrar daqui uns dias. É, professor. Abração.